Até o chefe da máfia levantar e dizer: "Ela é minha mulher." A tensão no ar era palpável, como uma tempestade prestes a estourar. As luzes da galeria de arte piscavam, refletindo a beleza e a opulência das obras expostas, mas por trás daquela fachada brilhante, segredos e desejos não ditos fervilhavam. Isadora Isa Moretti, com seus cabelos castanhos ondulados caindo suavemente sobre os ombros, observava a multidão. A jovem de 25 anos estava em seu elemento, cercada por cores vibrantes e texturas intrigantes. Sua paixão pela arte era evidente em seus olhos claros, que brilhavam a cada nova obra que analisava. No entanto, por trás daquela fachada confiante, havia uma insegurança profunda, um eco de relacionamentos passados que a deixaram com medo de amar novamente. A galeria onde trabalhava como assistente era seu refúgio, um lugar onde ela poderia se perder em suas ambições de se tornar uma curadora respeitada. Em meio ao burburinho e às conversas animadas, um rosto familiar surgiu na multidão. Luigi Lu Rinaldi, o herdeiro de uma das famílias mafiosas mais influentes da Itália, estava ali, tão intenso e carismático quanto ela lembrava. Ele sempre teve um jeito de cativar as pessoas ao seu redor, mas havia algo mais profundo em seu olhar. Era uma mistura de desejo e conflito, uma luta interna que Isa podia sentir mesmo à distância. Lu, agora com 30 anos, estava preso entre as expectativas de sua família e seus próprios desejos. A pressão para se casar com Catarina, a noiva arranjada pela família, pesava sobre seus ombros. A última coisa que ele queria era desagradar a sua linhagem, mas seu coração pulsava por liberdade e amor verdadeiro. E ali estava Mark Valente, amigo de infância de ambos, observando tudo com um olhar de apreensão. Com seus cabelos escuros e um sorriso gentil, ele sempre foi o protetor, o ombro amigo. No entanto, por trás daquela lealdade, havia um amor secreto por Isa que o consumia a cada dia. Ele sabia que Lu e Isa tinham uma conexão especial, uma chama que nunca se apagou, mas sua própria devoção a Lu o impedia de agir. O reencontro entre Isa e Lu fazia seu coração apertar de ciúmes, enquanto ele se perguntava se algum dia teria coragem de se declarar. O ambiente estava carregado de emoções. Os sussurros sobre as obras de arte se misturavam às conversas sobre o futuro de Lu, e Isa sentia que o destino a empurrava para um caminho incerto. Quando seus olhares finalmente se encontraram, o mundo ao redor desapareceu. A atração entre os dois era poderosa, uma força que desafiava as regras e as expectativas, mas a sombra de Catarina pairava sobre eles, como uma tempestade prestes a desabar. Enquanto Lu se aproximava, o sorriso em seu rosto era um convite, mas também uma armadilha. Ele estava comprometido, mas seus olhos diziam o contrário. Isa sentia seu coração acelerar, um misto de esperança e medo. Como poderiam encontrar um caminho juntos, quando o mundo parecia determinado a separá-los? Mark, a poucos passos de distância, sentiu a tensão crescendo. Ele sabia que a faísca entre Isa e Lu poderia se transformar em um incêndio devastador. A amizade deles estava em jogo, e a paixão não correspondida que sentia por Isa tornava tudo ainda mais complicado. Ele queria protegê-la, mas como faria isso sem quebrar a confiança de Lu? Assim, em meio a um cenário de arte e beleza, os três estavam à beira de um conflito que mudaria suas vidas para sempre. O reencontro de Isa e Lu poderia ser o início de um amor avassalador ou o prenúncio de uma tragédia. O que estava em jogo era mais do que apenas sentimentos. Era a luta entre o que o coração deseja e o que a família exige. Enquanto os convidados da galeria brindavam ao futuro, Isa se perguntava se poderia arriscar tudo por um amor que parecia tão certo, mas tão impossível ao mesmo tempo. E ao olhar para Lu, seu coração gritava por resposta. A noite estava apenas começando, mas o peso das decisões que teriam que tomar já começava a se fazer sentir. A sala estava repleta de murmúrios e risadas, mas Isa sentia-se em um mundo à parte. O olhar dela se fixava em Luigi, que conversava animadamente com um grupo de amigos, mas seu sorriso não alcançava os olhos. A ideia de que ele estava prestes a ser prometido a outra a consumia. A beleza de Lu não era apenas física. Havia um mistério em seu olhar que a atraía como um ímã, mas agora ela sabia que aquele encanto poderia se transformar em dor. Com o coração acelerado,
Isa decidiu que precisava se afastar um pouco da festa. Direcionou-se ao jardim da galeria, onde a brisa suave da noite acariciava seu rosto. As flores estavam em plena floração, e o perfume delas a fazia se sentir viva, mas também a lembrava do que estava em jogo. Você não deveria estar aqui, Isa, disse Mark, aparecendo repentinamente ao seu lado. Ele sempre parecia saber quando ela precisava de alguém. Sua presença era reconfortante, mas agora, o olhar preocupado dele só aumentava a tensão em seu peito. Eu só precisava de um momento sozinha, respondeu Isa, tentando sorrir, mas sua voz traía a inquietação que sentia. É tão confuso. Mark a observou por um instante, como se ponderasse suas palavras. Está tudo bem se você estiver se sentindo assim. O que você sente por Lu é real. E ele... Bem, ele é um idiota por não ver o quanto você é incrível. Isa sorriu, mas a dor da realidade a impediu de se sentir totalmente consolada. Ele está prestes a se casar, Mark. E eu não sei se deveria me envolver mais. O que posso oferecer a ele? Apenas um amor clandestino? Mark hesitou, seu olhar se perdendo no horizonte. E se ele não quiser isso? E se ele quiser você, mas não consegue se livrar das correntes que o prendem à família? O silêncio se instalou entre os dois, denso e pesado. Isa sabia que a amizade deles era uma linha tênue e que os sentimentos de Mark por ela eram mais profundos do que ele deixava transparecer. Mas agora seu coração estava dividido. A festa continuava a todo vapor, mas Isa se sentia cada vez mais distante daquele mundo. Foi então que ouviu risadas e vozes se aproximando. Era Lu, acompanhado de Catarina, sua noiva arranjada. A maneira como Lu olhava para Catarina, com um sorriso que parecia genuíno, fez o estômago de Isa revirar. Olha quem está aqui, a artista da noite, exclamou Catarina com um tom de falsa simpatia enquanto se aproximava de Isa. Você deve estar tão animada com tudo isso. Espero que tenha me dado espaço suficiente para brilhar ao seu lado, disse ela, com um sorriso que não escondia a provocação. Catarina, não precisa ser assim, respondeu Isa, tentando manter a compostura. Estamos aqui para celebrar. Sim, celebrar a ascensão da família Rinaldi, acrescentou Lu, com um olhar que fez Isa sentir uma pontada de esperança e desespero ao mesmo tempo. Ele parecia tão confortável ao lado de Catarina, mas algo em seu olhar, quando se virou para Isa, fez seu coração disparar novamente. Isa, você se destacou na exposição. Espero que continue a brilhar, mesmo quando eu estiver ao seu lado, disse Lu, com uma sinceridade que apenas aumentou a confusão em seu coração. Catarina interrompeu rindo. Ah, Luigi, você é sempre tão gentil. Mas a verdade é que você precisa se focar em seus deveres. A família vem em primeiro lugar, não é mesmo? A última frase estava impregnada de um significado que apenas Lu parecia perceber. O clima ficou tenso, e Isa sentiu o peso da expectativa. Eu estou pensando em novas oportunidades, disse ela, tentando se afastar do drama. Estou considerando um trabalho em Paris. Paris? A expressão de Lu mudou instantaneamente. Você não pode estar falando sério. Isso é surpreendente. Isa percebeu que havia atingido um ponto delicado. O que ela queria era que ele a dissesse que sentiria sua falta, que lutaria por ela. Mas em vez disso, Lu ficou em silêncio, como se estivesse avaliando suas opções. Bem, é uma cidade de arte e oportunidades, disse Catarina com um sorriso arrogante. Acho que irá amar, mas não se esqueça do seu lugar aqui, Isa. A família Rinaldi não aceita deserções. O olhar de Lu se fixou em Catarina, e Isa pôde ver a frustração em seus olhos. Catarina, talvez você devesse dar um tempo, não acha? Estamos todos aqui para nos divertir. Com isso, Catarina se afastou, lançando um olhar desdenhoso para Isa. Só lembre-se, Isadora, a vida não é apenas sobre sonhos. Às vezes, é preciso fazer escolhas. Aquelas palavras ecoaram na mente de Isa, enquanto Lu se aproximava dela. Isa, começou ele, mas a hesitação em sua voz a fez sentir um frio na barriga. Lu, eu preciso entender o que está acontecendo. O que isso significa para nós? A vulnerabilidade em sua pergunta estava exposta, mas ela não sabia se estava pronta para ouvir a resposta. Ele olhou para ela, a tensão entre eles pulsando. O que eu sinto por você é real. Eu só não sei como me libertar das expectativas da minha família. E eu não posso esperar para sempre, respondeu Isa, a frustração fazendo sua voz tremer.
Eu não sou uma opção, Lu. Eu quero ser a sua escolha. Você é a minha escolha. Ele insistiu, mas a incerteza em seu olhar fazia com que ela duvidasse. O amor deles era como uma chama prestes a se apagar, e Isa não sabia se tinha a força para alimentá-la. A vida não espera, Lu. E eu também não posso ficar aqui presa entre o que sinto e o que você é obrigado a fazer. O olhar dele se tornou mais intenso. Raíza, se você for para Paris, não será apenas uma nova oportunidade. Será o fim de nós. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Com um nó na garganta, ela se virou, incapaz de suportar mais a pressão. Caminhou para longe, sentindo-se perdida em um mar de incertezas. Mark a seguiu, percebendo a dor em seu olhar. Isa, você não precisa decidir agora. O que você realmente quer? Eu quero ser feliz, Mark. E não sei se isso é possível ao lado de alguém que não pode me escolher. E se você decidir ficar? E se você lutar por isso? Seu amigo questionou, tentando ser a âncora que ela precisava. E se eu não conseguir? Isa respondeu, o desespero tingindo suas palavras. Eu não posso viver uma vida de sombras. Mark a observou, a preocupação evidente em seu olhar. Às vezes você precisa pular. Senão, o que terá feito da sua vida? Isadora respirou fundo, sabendo que a decisão que tomasse mudaria tudo. A vida a aguardava, cheia de possibilidades, mas o amor a prendia a um passado que poderia não ter futuro. Enquanto caminhava de volta para a festa, uma ideia se formava em sua mente cada vez mais forte. E se eu for para Paris? E se eu deixar tudo isso para trás? A dúvida a consumia, mas também havia uma pequena faísca de esperança. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, seu celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Lu. Precisamos conversar. Agora. O mundo ao seu redor parou por um instante. A oportunidade estava ali, mas a escolha ainda era dela. O amor e os sonhos estavam em conflito, e Isa sabia que nenhum dos dois poderia ser esquecido. Se você está tão envolvido nesta história quanto Isa e Lu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá os próximos capítulos dessa trama emocionante que está apenas começando. Cada escolha pode mudar tudo, e nós queremos que você esteja conosco em cada reviravolta desse enredo apaixonante. Isadora estava prestes a embarcar em uma nova fase de sua vida. A proposta de trabalho em Paris a atraía como um imã, mas seu coração estava em conflito. A lembrança do toque suave de Luigi, seu sorriso inconfundível e os momentos furtivos que compartilharam a deixavam em um misto de euforia e desespero. O amor era uma prisão e uma liberdade ao mesmo tempo. Ela não sabia como poderia deixar tudo para trás, especialmente agora que a conexão entre eles se tornava mais intensa a cada dia. O evento de gala da máfia se aproximava, e com ele a pressão que pairava sobre Lu. Ele sentia-se como um prisioneiro em sua própria vida, preso entre o legado da família e os sentimentos que floresciam por Isa. Ao mesmo tempo, a presença de Catarina o incomodava. A jovem, loira e fria, estava sempre por perto, observando cada movimento de Lu como uma sombra implacável. Ela não era apenas uma noiva arranjada, era a representante da continuidade de um império que Lu nunca desejou herdar. A cada dia que passava, a determinação de Lu em lutar por seu amor por Isa crescia, mas isso também trazia consigo um peso enorme. Naquela noite, a galeria estava iluminada com uma luz dourada e a música suave preenchia o ar. Isadora se preparava para a gala, usando um vestido que abraçava suas curvas, refletindo sua determinação. Ela queria ser vista, não apenas como uma funcionária da galeria, mas como uma mulher que estava disposta a lutar por seu espaço no mundo. Lu a avistou entre a multidão, e mesmo com o coração apertado, sentiu uma onda de esperança. Ele precisava falar com ela antes que fosse tarde demais. Quando finalmente se encontraram, a tensão era palpável. Isa, precisamos conversar, ele disse, sua voz baixa e cheia de urgência. Isadora olhou nos olhos dele, percebendo a profundidade de seus sentimentos. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas a ideia de deixar tudo para trás a assustava. Lu, eu recebi uma proposta em Paris. As palavras saíram como um sussurro, mas foram como um soco no estômago dele. Lu tomou um passo à frente, a angústia evidente em seu rosto. Você não pode ir, não agora. Eu não posso perder você. Ele sabia que o tempo estava contra eles,
e o que sentia por Isa estava se tornando uma força incontrolável. Prometa que não irá. As palavras dele ecoaram em sua mente, mas a pressão de Catarina e da família Rinaldi era esmagadora. E se eu não for? O que será de nós, Lu? Você está prestes a se casar. O desespero em sua voz a deixou vulnerável, e as lágrimas quase escaparam. Eu não quero esse casamento, Isa. Eu quero você. Ele insistiu, quase implorando. Preciso que você acredite em mim. Nesse momento de fraqueza, Catarina surgiu, uma serpente em meio àqueles sentimentos aflorados. Ah, Lu, você é sempre tão dramático, ela interveio, um sorriso arrogante nos lábios. Você sabe que não pode simplesmente ignorar suas obrigações. Obrigações? Lu respondeu, sua voz subindo em intensidade. Eu não tenho obrigação nenhuma para com você. Nunca quis isso. O público começou a se voltar para eles e a tensão cresceu. Isa sentiu seu coração acelerar. O que estava prestes a acontecer? Catarina, então, revelou sua arma secreta. Você acha que pode simplesmente me deixar? Eu tenho algo que pode complicar tudo, Luigi. Um murmúrio percorreu a sala e Isa sentiu o frio na barriga. Catarina sacou um pequeno dispositivo e, com um sorriso malicioso, disse: uma gravação. Um pequeno detalhe que pode arruinar a vida de Isadora. Você não faria isso, Lu disse, sua voz agora baixa e cheia de raiva. Isso é baixo, Catarina. Você não pode ameaçar quem eu amo. Amor? Que frágil. Você precisa entender, Lu, que a lealdade à família vem antes de qualquer sentimento. A ironia nas palavras dela era como veneno. Isa, por outro lado, estava em choque. O que você tem contra mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Não é contra você, querida, Catarina disse, com um tom de desdém. É para garantir que você não interfira nos planos da família Rinaldi. Lu virou-se para Isa. A dor em seus olhos era evidente. Eu não sabia que ela tinha isso, mas eu não vou deixar que você se machuque por causa de um capricho. O que quer que ela tenha, eu enfrentarei. Você não pode simplesmente sair por aí falando isso, Lu, Mark disse, surgindo do nada. O amigo, que sempre foi um suporte silencioso, agora parecia mais tenso do que nunca. Você vai acabar se queimando. Pense no que está fazendo. Eu já pensei, Mark. Eu preciso ser verdadeiro, e isso envolve Isadora, Lu respondeu, a frustração transparecendo em seu tom. E você, o que está fazendo aqui? Você também ama a Isa, não é? O silêncio que se seguiu era como um peso insuportável. Mark hesitou, seu olhar se desviando. Eu só quero o melhor para ela. Eu sempre estarei ao lado de Lu. Você não precisa me proteger, Mark. Isa disse, a voz firme. Eu sou uma mulher e posso decidir por mim mesma. O olhar de determinação dela fez com que Lu sorrisse, mas também trouxe uma sombra de preocupação. A tensão aumentou e a música de fundo tornou-se um mero ruído. O público estava assistindo, curioso e ansioso. Lu respirou fundo e, sem pensar duas vezes, decidiu que era hora de fazer aquilo que sempre temeu, expor seus verdadeiros sentimentos. No centro da sala, ele subiu em um pequeno palco improvisado. Senhoras e senhores, ele começou, a voz ecoando, hoje eu estou aqui para falar sobre amor, o verdadeiro amor, e eu quero que todos saibam que eu amo Isadora Moretti. Um murmúrio se espalhou pela sala. Catarina ficou pálida e os olhares se voltaram para Isa, que estava atordoada. Lu continuou, eu não quero me casar com Catarina. Eu não quero seguir o caminho que minha família traçou para mim. O que eu quero é ser livre para amar e ser amado. Você está louco? Catarina gritou, interrompendo-o. Você não pode fazer isso. Posso sim, e vou fazer isso. Se você tem uma gravação, use-a. Mas saiba que eu não vou deixar que você controle a minha vida, nem a de Isa. Lu declarou, sua voz firme e decidida. O público estava em choque, e Isa sentiu um misto de orgulho e medo. Lu estava se expondo por ela, e isso a fazia sentir-se viva. Mas e se tudo desmoronasse? E se Catarina realmente tivesse uma arma secreta? Catarina, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou desviar o foco. Você não entende as consequências disso, Lu. Você está arruinando sua vida e a dela, ela gritou. Mas suas palavras eram vazias agora. Consequências? O que pode ser pior do que viver uma mentira? Lu respondeu, a intensidade em sua voz ressoando pela sala. A revelação de Lu não apenas expôs sua luta interna, mas também fez com que todos reconsiderassem suas lealdades e ambições. Mark, que antes parecia o amigo leal,
agora estava dividido entre o que sentia por Isa e o que significava para Lu. A tensão entre eles crescia, mas a coragem de Lu acendeu uma chama de esperança. Nesse momento, Isa percebeu que sua escolha não era apenas sobre amor ou carreira. Era sobre quem ela realmente era. E, por fim, ela decidiu que não iria deixar que o medo a dominasse. Lu, eu quero ficar. Eu não posso ir para Paris sabendo que você está lutando por mim. O olhar de Lu encontrou o dela, e a conexão entre eles era inegável. A sala estava em silêncio, todos aguardando o próximo movimento. Catarina, furiosa e derrotada, percebeu que seu poder estava se dissipando. Então você vai se arrepender de tudo isso, ela disse, mas sua voz agora soava vazia. Eu não vou deixar barato. Você pode tentar, mas não vai conseguir, Lu respondeu, sua determinação inabalável. Com a coragem renovada, Isadora segurou a mão de Lu. Estamos juntos nessa. Não importa o que aconteça. A força de seu gesto fez com que o público se sentisse envolvido naquela luta. E assim, em meio a um turbilhão de emoções, a batalha pelo amor verdadeiro começou. Com a revelação de Lu, segredos foram expostos, alianças testadas, e o futuro de todos estava prestes a mudar. A noite ainda estava longe de terminar, e a verdade estava prestes a se revelar de maneiras que ninguém poderia imaginar. A tensão na galeria de arte estava em seu ápice. A revelação de Luigi Lu Rinaldi, em meio àquele evento luxuoso, reverberava nas mentes de todos os presentes. Ele havia se colocado de frente para sua família, para Catarina e para todo o mundo, declarando seu amor por Isadora Isa Moretti. O silêncio que se seguiu foi cortante, mas ao mesmo tempo libertador. Catarina, com seu olhar de desprezo, não podia acreditar no que acabara de ouvir. A mulher que sempre se sentiu no controle agora via seu poder ruir diante de todos. Você está fazendo isso por amor? Ela questionou, sua voz carregada de incredulidade. Você está disposto a se arriscar por uma mulher que não pertence ao nosso mundo? Lu, respirando fundo, respondeu com firmeza. Ela é a única que eu quero. E não vou deixar que você ou qualquer outra pessoa decida por mim. Ele se virou para Isa, que observava tudo com um misto de orgulho e medo. Eu não posso mais viver entre as sombras das expectativas. Eu escolho Isa, e isso é inegociável. A multidão começou a murmurar, e a tensão se dissipou lentamente, como a bruma ao amanhecer. O amor de Lu por Isa era palpável, e a coragem dele em se expor transformou o clima da sala. Catarina, percebendo que sua manipulação não funcionaria mais, tentou se recompor. Você não sabe o que está fazendo, Lu. A máfia não permite fraquezas. Mas a determinação de Lu era inabalável. Ele olhou para Isa, que agora se aproximava, sua confiança crescendo a cada passo. Se ser fraco é amar, então eu aceito essa fraqueza. Eu não vou mais viver em função do que a máfia espera de mim. Eu quero construir um futuro ao lado de Isa, e isso é o que realmente importa. A reação da família Rinaldi foi explosiva. Alguns membros começaram a discutir enquanto outros expressavam indignação. Mas no meio do caos, Mark, o amigo leal de Isa e Lu, decidiu que era hora de se posicionar. Ele se levantou e com uma voz firme disse: Catarina, o que você está fazendo não é amor, é controle. E isso não é o que Lu precisa. A vida é feita de escolhas, e Lu escolheu amar Isa. Isso deve ser respeitado. A sala ficou em silêncio novamente, e a coragem de Mark impressionou a todos. Ele sempre fora o amigo protetor, mas naquele momento se mostrou um verdadeiro aliado. Catarina, agora desarmada e sem apoio, percebeu que suas manipulações não teriam mais efeito. O poder que um dia teve sobre Lu e a situação estava se esvaindo rapidamente. De repente, a tensão deu lugar a um novo entendimento. Isa, sentindo-se mais forte do que nunca, tomou a frente. Eu não sou uma peça de xadrez na sua jogada, Catarina. Eu sou uma mulher com sonhos e ambições. E eu não vou desistir do que construí por causa de uma pressão externa. Lu é o homem que eu amo, e eu escolho ficar ao lado dele. O olhar de Lu se iluminou ao ouvir as palavras de Isa. Ele sabia que ela havia crescido, se tornado mais forte e mais confiante. Juntos eles eram um time, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Catarina, percebendo que havia perdido a batalha, virou-se para sair, mas não sem antes lançar uma última ameaça. Vocês não sabem a que estão se atrevendo. A máfia não perdoa deslealdades. Mas Isa, cheia de coragem, respondeu: a verdadeira força
está na lealdade ao amor e aos sonhos. E nós não temos medo de enfrentar o que vier. A sala começou a aplaudir e a atmosfera mudou completamente. O amor que Lu e Isa compartilhavam era mais forte do que qualquer laço de sangue ou expectativa familiar. As pessoas ao redor começaram a se unir, apoiando o casal. A aliança entre eles se tornava um símbolo de liberdade e escolha. Lu olhou para Isa, seus olhos refletindo um novo futuro. Nós vamos fazer isso juntos, não apenas por nós, mas por todos que se sentem presos às expectativas. Vamos mostrar que o amor verdadeiro pode triunfar sobre qualquer obstáculo. O evento seguia, mas a energia havia mudado. Isa e Lu, agora mais unidos do que nunca, saíram da galeria de mãos dadas, prontos para enfrentar o mundo. Mark os acompanhou, sentindo-se parte de algo maior. Ele percebeu que o amor dos amigos não diminuía seu próprio valor, mas o fortalecia. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas da cidade, Isa refletia sobre sua jornada. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não era apenas sobre o sentimento, mas sobre a coragem de lutar por ele, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. E Lu, por sua vez, compreendeu que ser um líder da máfia não significava abrir mão de seus desejos e sonhos pessoais. Em um momento de tranquilidade, Lu parou e olhou nos olhos de Isa. Eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, eu estarei ao seu lado. Vamos construir nossa vida juntos e nada nos impedirá. Isa sorriu, seu coração cheio de esperança. E eu quero que você saiba que não preciso escolher entre meu amor por você e minha carreira. Eu posso ter os dois, e vou lutar para que isso aconteça. O futuro parecia brilhante. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, juntos, como um time. E assim, a história de amor entre Isa e Lu se tornava não apenas uma luta pessoal, mas uma mensagem poderosa para todos que sonham em libertar-se das amarras do passado. O amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar vidas, de desafiar as expectativas e de abrir portas para novas possibilidades. Se você se sentiu inspirado por essa história de coragem e amor verdadeiro, não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. E se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que temos para você. Vamos juntos explorar o poder do amor e da liberdade.